Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 56, Deixai vir a mim os pequeninos. Lembrando, antes de iniciarmos, esse é um resumo do meu resumo. Recomendo a todos os irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, escutem o audiobook, para que os irmãos possam se aprofundar mais nesse conhecimento. E esse capítulo é extremamente importante para pais, mães e avós, pessoas que estão próximas a crianças, para tirarmos lições importantes de como ensinar e como agir com os nossos pequenos. Então, vamos iniciar. Desejar todas as nações, capítulo 56. Deixai vir a mim os pequeninos. Quando as mães foram ter com Jesus, levando as criancinhas, olharam-nas eles com desagrado. Os discípulos olharam para as mulheres e para as crianças com desagrado. Julgaram essas crianças demasiado pequenas para tirar proveito de sua visita a Jesus e concluíram que ele se desgostaria de sua presença. Lição importante aqui com o erro dos discípulos que nós temos hoje. Não há aproximação de Jesus que não tenha proveito. Não importa a sua idade, não importa o que você faça, não importa o seu conhecimento. Sempre que nos aproximarmos de Jesus, teremos coisas, lições para tirar de proveito da presença de Jesus, dos ensinos de Jesus. Não devemos julgar então que uma criança ou um idoso não tenha proveito. Ao se aproximar de Cristo, devemos deixar que todos se aproximem, devemos incluir todos na adoração na igreja, de reuniões, tudo para aproximar a todos de Cristo. Compreendia o cuidado e a preocupação das mães. Jesus compreendia o cuidado e a preocupação das mães que estavam buscando educar os filhos segundo a palavra de Deus. Ouvira-lhes as orações. Ele próprio atraía a sua presença. Então, Jesus escuta a oração das mães, escuta a oração dos pais, dos avós, dos tios, de quem quer que seja, e ele atrai as pessoas a si. Se orarmos a Deus pelos nossos pequenos, desde a infância, Jesus vai os atrair a Ele. Devemos sempre estar orando por aqueles a quem amamos, por aqueles que estão próximos a nós, porque Jesus pode e irá atuar na vida de cada um deles. Jesus conheceu as preocupações íntimas de cada mãe. Aquele cuja mãe lutou com a pobreza e a privação, simpatizava com toda mãe em seus labores. Aquele que empreendeu em uma longa viagem para aliviar o ansioso coração de uma cananeia, fará outro tanto pelas mães hoje em dia. Jesus vai ouvir a oração das mães. Jesus está trabalhando para atender a oração das mães, as mães que clamam de joelhos pelos seus filhos, as mães que têm chorado, pranteado, que têm insistido junto ao trono de Deus, por causa que seus filhos estão perdidos hoje, estão sofrendo hoje, aqueles que estão se preparando hoje para uma vida, um trabalho, ou qualquer coisa que seja. Jesus está pronto a ouvir a oração das mães. Mães, clamem pelos seus filhos de joelhos perante o trono de Deus. Os outros também, pais, avós, mas as mães em especial são um destaque dentro das Escrituras. Aquele que devolveu a viúva de Naim seu unigênito, e o que em agonia na cruz se lembrou da sua própria mãe, comove-se ainda hoje da dor materna. Em todo pesar e toda necessidade dará conforto e auxílio. Sempre Jesus estará dando conforto e auxílio para as mães que mais sofrem de ver a desgraça desse mundo e ver como o mundo está sendo ruído e que os filhos delas estão aqui e podem ser tragados pelo mal aqui nesse mundo. Devemos orar pelos nossos filhos, devemos clamar pelos nossos filhos, tendo a certeza que da mesma forma como Jesus se compadeceu do passado, como Jesus deixou aquelas crianças chegar até Ele e abençoou-as, assim Ele quer fazer com os nossos filhos hoje. Vão as mães ter com Jesus, apresentando-lhe suas perplexidades, encontrarão suficiente graça para as ajudar na educação dos filhos. As portas acham-se abertas a toda mãe que
que desejar depor seus fardos aos pés do Salvador. E aqui 2 pontos importantes. As portas estão abertas para toda mãe que se chegar para derramar sua angústia, sua aflição, suas dificuldades, seus pesares aos pés de Cristo. E aqui, Cristo, eu falei Cristo, é Cristo. Encontrarão suficiente graça para ajudar na educação dos filhos. Jesus quer ajudar, sim, aos pais, aos tutores, a educação dos filhos, a educação de Deus, não a educação do mundo. Devemos tomar cuidado com isso. A educação é uma base hoje para que possamos ensinar os nossos pequenos a caminhar nos caminhos de Deus. E se não formos nós os arautos de vermos Jesus voltar em nossa geração, com certeza na geração deles, se assim os instruirmos. Se vivemos em comunhão com Deus, também nós podemos esperar que o Espírito Divino molde nossos pequenos já desde os primeiros momentos. Então, se você quer que seu filho ande nos caminhos de Deus, siga os caminhos de Deus, tenha comunhão, busque a Deus, ore, estude, comece o exemplo na minha comunhão com Deus. Eu, pai, mãe, tios, avós, aqueles que estão responsáveis por crianças, é você, na sua comunhão com Deus, que começa a comunhão dos pequenos, através do exemplo, através do estudo. Meu filho tem que ver eu estudando a Deus, eu buscando a Deus, eu clamando a Deus, eu me colocando aos pés de Cristo diariamente, constantemente, confiando de que é Deus quem vai me conduzir, vai me transformar e vai me mudar. A partir do momento que eu sou um exemplo para os meus pequenos, é ali que começa a comunhão deles. A partir do momento que eu tenho comunhão, que eu estudo a palavra, que eu oro, que eu jejuo, que eu busco, que eu prego, que eu ensino, eu estou passando isso ao exemplo para os mais novos. Em seus ensinos descia ao nível delas. Jesus se comunicava com as crianças da forma como elas entendiam. Ele, a majestade do céu, não desdenhava de responder-lhes as perguntas e simplificar suas importantes lições para lhes atingir a infantil compreensão. E aqui importante, nunca se desdenha de uma pergunta, não existe pergunta burra. Eu sempre falo aqui no canal, se ficou com alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, para deixar nos comentários, porque não importa a sua dúvida, se você não compreendeu, você tem que buscar. E principalmente das nossas crianças, elas vão ter dúvidas, elas não vão conseguir compreender quando nós falamos como se fossem com um adulto, como se elas tivessem a nossa mente. Muitas vezes você conversando com um adulto, você tem que mudar a forma de falar para que ele possa compreender. Imagine falando com uma criança. Devemos descer ao nível de cada pessoa, devemos nos adaptar a cada pessoa, devemos falar numa linguagem que a pessoa entenda. Não adianta eu chegar aqui e começar a falar com a linguagem jurídica dos advogados e juízes que nem eu vou me entender, é uma linguagem difícil. Então devemos saber como nos comunicar com as crianças, como nos comunicar com os próximos, não desdenhando e menosprezando qualquer que seja a dúvida, mas sim buscando uma maneira de nos adaptarmos a explicar essas dúvidas, a tirar essas dúvidas de quem quer que seja, principalmente das nossas crianças. Implantava no espírito delas as sementes da verdade, e haveria de brotar nos anos vindouros, dando fruto para a vida eterna. Desde a infância, as dúvidas da infância, Jesus tirava, Jesus buscava, descia ao nível delas, falava com elas para plantar a semente nelas, que iriam brotar futuramente. Eu e você, com as nossas crianças, devemos conversar com elas na linguagem delas, ensinar para elas do jeito que elas compreendam, para que essas sementes cresçam e desabrochem no futuro. É ainda verdade que as crianças são as pessoas mais suscetíveis ao ensino do Evangelho. Seu coração acha-se aberto às influências divinas e forte para reter as lições recebidas. As lições ensinadas desde a infância ficarão gravadas na mente dos nossos pequenos para toda a vida. Eu e você devemos, desde a infância, desde os primeiros anos, desde a barriga, ensinar os nossos pequenos o caminho em que eles devem andar.
ensinar eles a cumprir a toda a vontade de Deus. Eu e você, como pais, como avós, como tios, como tutores, devemos nos preocupar com isso, de nos ensinar as nossas crianças, sabendo que elas estão suscetíveis ao Evangelho, elas são suscetíveis a mais coisas. Inclusive, quando nós falamos de vida no campo, é justamente por as crianças serem suscetíveis a mais coisas, de tirarmos ela da influência negativa que a cidade traz. Porque se estamos aqui ensinando uma coisa e ela vê outras coisas totalmente diferentes ao redor dela, entra um conflito. Então nós buscamos permear, envolver a criança numa aura que ela sempre esteja próxima a Deus, que ela sempre consiga compreender as lições de Deus e que não venham mensagens erradas para ela que entrem e gerem confusão na cabeça dela. Precisam ser educados nas coisas espirituais e os pais devem proporcionar-lhes todas as vantagens para que formem caráter segundo a semelhança do de Cristo. Precisam ser educados nas coisas espirituais. Devemos educar nossas crianças nas coisas de Deus desde sempre, desde o início da vida. Não esperar chegar à velhice, não esperar chegar a ser jovem, adulto, adolescente, qualquer coisa que seja. Devemos iniciar na infância, a instruir nossos pequenos na palavra. Muitos dos vídeos aqui de resposta do canal, eu diminuí a frequência porque o meu pequeno, sempre que me vê com a Bíblia na mão, vem e pega a minha Bíblia. E aí eu não consigo abrir a Bíblia para conversar com os irmãos, para responder os irmãos. Tenho que tentar gravar num horário que ele esteja dormindo, que ele esteja distraído. E ele ama a Bíblia, ele vê uma Bíblia nova, ele pega e fica com ela. Ou seja, já está ali envolvido, querendo as coisas espirituais. Ele ainda não compreende completamente, mas nós vamos cada dia dando um pouquinho mais. Coloca desenhos bíblicos, músicas bíblicas, coisas que ele esteja sempre em contato com a palavra de Deus de alguma forma. E isso vai formando o caráter dele segundo o caráter de Cristo. O nosso exemplo e as nossas lições para os nossos pequenos. Eu e você devemos começar a educar os nossos pequenos nas coisas espirituais. Os pais e as mães devem considerar os filhos como os membros mais novos da família do Senhor, a eles confiados para que eduquem para o céu. A educação dos nossos filhos deve ser uma educação que os leve para o céu. Não devo focar em que eles façam fortuna aqui nessa terra, que eles aprendam as coisas aqui dessa terra, que eles estejam envolvidos com as coisas aqui. Eles devem aprender a ser cidadãos do céu desde a infância. As lições que nós mesmos aprendemos de Cristo devemos transmitir às nossas crianças, de maneira a poderem ser compreendidas pelas tenras mentes infantis. A mesma lição que eu prego aqui, reforma de saúde, vida no campo, vitória sobre o pecado, essas mesmas lições que nós aprendemos, que eu falo com uma linguagem para o irmão aqui, eu devo falar a mesma coisa para o meu filho, numa linguagem que ele consiga compreender. Eu e você devemos trazer as lições espirituais que nós conhecemos, que nós sabemos, para as nossas crianças, adaptando a formas que ela consiga compreender, muitas vezes através da natureza, o amor de Deus, como as coisas funcionam, como uma sementinha vira uma árvore, como o passarinho sempre vai buscar a sua comida, como algumas aves migram por causa do frio, do inverno chegando. Devemos ensinar, através das lições da natureza, as mesmas lições espirituais as quais nós conhecemos, revelando pouco a pouco a beleza dos princípios do céu. Assim o lar cristão se torna uma escola. O lar cristão é uma escola para o céu, em que os pais servem de mestres auxiliares, ao passo que o próprio Cristo é o principal instrutor. O lar cristão é uma escola para o céu. Cristo é o professor no lar cristão. E os pais, avós, tios, os responsáveis, tutores, são auxiliares. Vamos mostrar e transformar as lições de Cristo para a mente das crianças. Trabalhando em favor da conversão de nossos filhos, não devemos buscar violentas emoções como testemunho da convicção do pecado. Nem é necessário saber o tempo exato em que se convertem. Devemos enviá-los
ensiná-los a levar seus pecados a Jesus, permitindo-lhe perdão e crendo que Ele perdoa e os recebe. Então, não devemos nos importar e nos preocupar quando que meu filho vai se converter, quando que ele vai aceitar Jesus. Devemos ensinar as lições, devemos ir a Cristo, levar os nossos pecados, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos aceitar, nos acolher. Esse é o nosso trabalho. Devemos ensinar que Jesus nos ama, devemos ensinar que Jesus veio aqui dar a vida por nós. Devemos ensinar essas coisas ao nosso filho, o amor de Deus. Quando a mãe ensina os filhos a lhe obedecerem porque a amam, está ensinando as primeiras lições da vida cristã. Obedecemos a Deus porque o amamos. Os filhos obedecem aos pais porque Ele os ama. Então, o amor nos leva à obediência. Primeira lição da vida cristã. O amor da mãe representa para a criança o amor de Cristo. E os pequenos que confiam em sua mãe e lhe obedecem, estão aprendendo a confiar no Salvador e lhe obedecer. Confiança nos pais, que ensinamos aos nossos filhos que eles podem confiar em nós, é a mesma confiança que eles vão aprender a confiar em Deus. Então, pai, mãe, não decepcione o seu filho, não faça com que ele perca a confiança em você. Não faça que ele desacredite do seu amor. Devemos dar lições de confiança e amor às nossas crianças, para que eles confiem e amem a nós, para que eles compreendam que é esse o mesmo sentimento para com Deus, que nos amou muito mais do que nós mesmos, como pais, seríamos capazes de amá-los. Pais, na educação dos vossos filhos, estudai cuidadosamente as lições dadas por Deus na natureza. Então, quando nós vamos ensinar o amor de Deus, a confiança em Deus, devemos buscar também exemplos na natureza. E assim, quando os nossos pequenos verem a beleza da natureza, como as coisas acontecem, vão ter as lições de Deus também, do amor de Deus para a vida deles, o cuidado de Deus com a vida deles. A causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo é que a verdadeira afeição tem sido considerada fraqueza, sendo cerceada e reprimida. Muitas vezes o mundo hoje endurecido, que rejeita a Deus, que quer cada vez mais, que está cada vez mais enraizado nas coisas desse mundo, cada vez mais buscando os prazeres aqui, é por causa de uma educação fraca, uma educação que foi reprimida, uma infância reprimida, uma infância que não buscou e não demonstrou, não teve a experiência com o amor de Deus desde a infância, e aí se torna uma pessoa endurecida, não consegue ver. Deus pode atuar nessas vidas, sim, Deus pode converter essas pessoas, sim, mas fica muito mais difícil, porque na infância é o momento mais fácil, onde estamos mais abertos para essas lições, para esses aprendizados. Se queremos que os nossos filhos possuam o suave Espírito de Jesus e a simpatia que os anjos nos manifestam, devemos incentivar os generosos e amoráveis impulsos da infância. Então, desde a infância, devemos demonstrar a generosidade, o amor, a confiança. Essas lições na infância tornarão e crescerão adultos com coração aberto, abnegado, pessoas prontas a serem generosas, a demonstrar o amor de Deus a este mundo em trevas. Crianças que se tornarão adultos diferentes. Eu e você devemos buscar isso em nossa vida, sermos diferentes do mundo e passar essa lição aos nossos pequenos. Ensinai as crianças a ver Cristo na natureza, levai-as ao ar livre, à sombra das nobres árvores do quintal e em todas as maravilhosas obras da criação. Ensinai-as a ver a expressão do amor de Deus. Devemos ensinar as nossas crianças, através da natureza, a ver o amor de Deus. Em tudo o que Deus fez está o amor dele. Na natureza, hoje nós vemos a impressão digital de Deus. Devemos buscar trazer essas lições à mente das nossas crianças. Já passamos 20 minutos, já chegamos a 20 minutos. Vamos então para o último texto. Já estou pulando mais alguns textos, resumindo ainda mais. Vai lá no aplicativo da Bíblia, leia o capítulo completo, escute o audiobook, para não perder nenhuma das lições que Deus nos deixou. O último texto de hoje,
Seu coração estende-se não somente para as crianças bem comportadas, seu coração estende-se, o coração de Cristo estende-se não somente para as crianças bem comportadas, mas para as que têm por herança traços objetáveis de caráter. Crianças que herdaram esses traços de pais que tiveram alguns traumas, alguns problemas, de pais que não souberam passar e ensinar essas coisas para as crianças. O amor de Deus vai para todas as crianças, mesmo aquelas que estão tendo essas dificuldades, que não conhecem o amor de Deus, que não confiam nas pessoas, que não são generosas, que não são abnegadas. O amor de Deus é para todos. Muitos pais não compreendem quanto são responsáveis pelos traços em seus filhos. E aqui a responsabilidade dos pais. Muitas vezes os pais reclamam dos filhos porque meu filho não quer saber nada de Deus, meu filho está fora da igreja, meu filho não quer estudar a Bíblia, meu filho está saindo com más companhias, meu filho está fazendo coisas erradas. Mas desde pequeno, todo o ensino que caberia como responsabilidade dos pais foi ignorado. Ou porque os pais não conheciam, ou por qualquer motivo que seja, mas foi ignorado, e aquela criança se descambou a este mundo, se perdeu na mente. As influências positivas que deveriam vir na infância foram rejeitadas, foram ignoradas, não foram aprendidas, e agora os pais lamentam e não entendem porque as crianças são daquele jeito. Não possuem a ternura e a sabedoria necessárias para tratar com os errantes e a quem fizeram o que são. Muitas vezes as crianças estão rebeldes hoje em dia e nós não conseguimos compreender, não temos a sabedoria para tratar com essas crianças que estão dessa forma, porque eu e você negligenciamos o que deveríamos ter feito. Lições importantes para nós ao encerrarmos esse estudo. Devemos dar tudo o que Deus nos deu de conhecimento para as nossas crianças, na linguagem delas. Devemos compreender, devemos ser amorosos, devemos ser como Jesus, amar, compreender, trazer a nós, ensinar, ter paciência, não debochar de qualquer dúvida que seja, para instruir os nossos pequenos, para que não se torne cada vez mais difícil. Quanto mais eu demoro para fazer isso, mais difícil fica lá na frente. Aí muitas vezes pais e mães clamam porque os filhos estão envolvidos em qualquer problema que seja, estão presos, estão nas drogas, estão, não sei, qualquer problema que seja, e muitas vezes foi uma negligência nossa no passado. Deus pode recuperar isso? Sim, pode, claro que pode, mas cabe a nós hoje fazermos a diferença para que não chegue lá na frente e nós estejamos clamando pelos problemas que estão acontecendo nos nossos filhos, que estão acontecendo no nosso lar. Não importa qual seja o problema, podemos minimizá-lo se começarmos a ensinar e a viver Cristo em nossas vidas hoje. Que esse seja a nossa oração, para que Cristo viva em mim e em você. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, ou estudou o capítulo, tem alguns textos que eu não trouxe, tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário para a gente estudar e crescer junto, deixa nos comentários. Os pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos instrua a sermos bons auxiliares de Cristo em nosso lar, que possamos, Senhor, passar todas as lições que sabemos aos nossos pequenos, que possamos aprender contigo como tratar, como agir com os nossos pequenos, Senhor amado. Te pedimos que o Senhor nos ajude, nos instrua, que o Senhor olhe por cada mãe, por cada pai sofrendo pelos seus filhos perdidos aqui nesse mundo, Senhor amado. Dê-nos força para seguirmos e fazermos toda a Tua vontade e traz-nos de volta os nossos queridos, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.